Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca conseguem sair do lugar? Existe um segredo guardado há milênios, uma chave espiritual que poucos conhecem e ainda menos ousam usar. Hoje, você vai descobrir o poder oculto de um salmo que transforma destinos, abre portas financeiras e atrai abundância de forma inexplicável. Mas atenção! Esta não é apenas uma promessa vazia, é uma verdade antiga, testada por gerações e que está prestes a mudar a sua vida para sempre. Nos tempos antigos, quando os sábios ainda caminhavam pela terra e as escrituras eram guardadas como tesouros sagrados, existia um conhecimento que não era compartilhado com qualquer um. Apenas os escolhidos, aqueles que buscavam com coração puro e mente aberta, tinham acesso aos segredos que podiam transformar pobreza em riqueza, escassez em fartura, desespero em esperança. Entre esses segredos, havia um salmo específico, um cântico de poder incomensurável, capaz de alinhar as energias do universo a favor de quem o pronunciasse com fé verdadeira. Este salmo não era lido casualmente, ele era recitado em momentos de profunda necessidade, quando a alma clamava por socorro e o coração precisava de um milagre. Durante séculos, esse conhecimento foi passado de geração em geração, sempre com cuidado, sempre com reverência. Os mestres espirituais sabiam que as palavras têm poder, sabiam que quando pronunciadas com intenção, com crença, com a força da alma, elas podem mover montanhas, abrir caminhos onde não existem e fazer chover bênçãos onde havia apenas deserto. Mas com o passar do tempo, esse saber foi se perdendo. As pessoas se distanciaram das antigas verdades, começaram a acreditar apenas no que podiam ver, tocar, comprovar com a razão fria e calculista. Esqueceram que existem forças invisíveis, energias poderosas, leis espirituais que governam o universo e que podem ser ativadas por aqueles que sabem como fazer. Hoje, vivemos em um mundo onde o dinheiro parece controlar tudo, onde a falta dele traz angústia, medo, vergonha. Quantas noites você já passou acordado, olhando para o teto, calculando contas, se perguntando como vai pagar as dívidas, como vai colocar comida na mesa, como vai dar um futuro melhor para quem você ama? Quantas vezes você se sentiu preso, acorrentado pela falta de recursos, vendo oportunidades passarem porque não tinha dinheiro para aproveitá-las? Quantas lágrimas já foram derramadas por causa de boletos vencidos, de sonhos adiados, de promessas quebradas, porque a realidade financeira não permitiu? Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de mudar isso? E se eu te revelasse que dentro das escrituras sagradas, escondido entre versos que milhões leem, mas poucos compreendem, existe um salmo que carrega uma frequência vibracional capaz de atrair prosperidade? Um salmo que, quando ouvido ou recitado com fé verdadeira, ativa portais energéticos que conectam você às fontes de abundância universal? Parece impossível? Parece bom demais para ser verdade? Então explique por que tantas pessoas ao redor do mundo têm testemunhado transformações radicais em suas vidas financeiras depois de descobrirem esse segredo. Há relatos de homens e mulheres que estavam à beira da falência, com dívidas acumuladas, sem esperança, sem saída, e que após ouvirem este salmo apenas uma vez, com coração aberto e fé inabalável, começaram a experimentar mudanças surpreendentes. Oportunidades inesperadas surgiram, dinheiro veio de fontes que eles nem imaginavam, dívidas foram perdoadas, negócios prosperaram, promoções apareceram, heranças se manifestaram, e tudo isso não por coincidência, mas porque eles ativaram uma lei espiritual poderosa que rege a prosperidade. O salmo do qual estamos falando não é qualquer texto. Ele foi escrito em um momento de profunda conexão com o divino, quando a inspiração celestial fruía através das mãos de quem o registrou. Cada palavra foi escolhida com um propósito, cada frase carrega uma intenção, cada verso vibra em uma frequência que ressoa com as forças cósmicas da abundância. Quando você ouve este salmo, não está apenas escutando palavras, você está se sintonizando com uma energia ancestral, uma força que existe desde antes da fundação do mundo, uma corrente espiritual que conecta o céu e a terra. Mas por que esse salmo funciona? Por que ele tem esse poder? A resposta está na natureza do universo. Tudo é energia, tudo vibra.
Seus pensamentos são energia, suas palavras são energia, suas emoções são energia. E quando você alinha sua energia com a energia da prosperidade, com a frequência da abundância, você automaticamente começa a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que correspondem a essa vibração. O Salmo age como um diapasão espiritual, afinando sua frequência interna para que ela entre em harmonia com as correntes de riqueza que fluem pelo universo. Agora preste atenção, isso é importante. Não basta apenas ouvir o Salmo de qualquer jeito. Não basta colocá-lo para tocar enquanto você está distraído, pensando em outras coisas, sem fé, sem intenção, sem abertura de coração. Para que o poder deste salmo seja ativado em sua vida, você precisa ouvi-lo com disposição de alma. Você precisa estar presente, você precisa acreditar, você precisa sentir cada palavra penetrando em seu espírito, cada verso tocando as profundezas do seu ser, cada promessa se enraizando em seu coração como uma semente que vai germinar e produzir frutos de abundância. Existe um motivo pelo qual este conhecimento não é amplamente divulgado. Existe um motivo pelo qual você nunca ouviu falar disso na escola, na televisão, nos lugares comuns. É porque aqueles que controlam os sistemas do mundo não querem que você saiba que tem esse poder. Eles não querem que você descubra que pode mudar sua realidade financeira sem depender deles, sem se submeter às suas regras, sem viver como um escravo do sistema. Mas a verdade está aqui, na sua frente, e a verdade é que você tem o direito de prosperar, você tem o direito de viver uma vida abundante, você tem o direito de ter recursos financeiros suficientes para cuidar de si mesmo, de sua família, para realizar seus sonhos, para fazer o bem ao seu redor. E este salmo é uma das ferramentas espirituais mais poderosas para ativar essa realidade em sua vida. Quando os antigos sábios descobriram este salmo, eles não o usaram para acumular riquezas egoístas. Eles o usaram para sustentar suas comunidades, para alimentar os famintos, para vestir os desnudos, para ajudar os necessitados. Eles entendiam que a prosperidade não é apenas para o benefício individual, mas para que você se torne um canal de bênçãos para outros. Quando você prospera, você tem condições de ajudar. Quando você tem recursos, você pode fazer a diferença. Quando você sai da escassez, você pode estender a mão para aqueles que ainda estão presos nela. Agora vou te contar algo que vai fazer você entender a urgência deste momento. Existem períodos específicos na história da humanidade em que as portas espirituais se abrem com mais facilidade. Existem tempos em que as energias cósmicas estão alinhadas de tal forma que os milagres acontecem com maior frequência. Estamos vivendo um desses tempos agora. Os sinais estão por toda parte. O mundo está passando por transformações profundas. Estruturas antigas estão desmoronando. Novas realidades estão emergindo. E neste momento de transição, aqueles que souberem usar as ferramentas espirituais corretas vão experimentar uma aceleração em suas vidas. Você já percebeu como algumas pessoas que eram desconhecidas, de repente explodem em sucesso? Como negócios que pareciam impossíveis de prosperar de repente decolam. Como indivíduos comuns de repente se tornam extraordinários. Não é sorte, não é coincidência. É porque eles, consciente ou inconscientemente, se alinharam com as correntes de energia que estão fluindo com força total neste momento. E você pode fazer o mesmo. Você pode entrar nessa corrente. Você pode abrir-se para essa onda de prosperidade. E tudo começa com a decisão de ouvir este salmo com fé. Mas eu preciso te alertar sobre algo. Quando você ativa forças espirituais poderosas, quando você começa a atrair prosperidade de forma sobrenatural, as forças opostas também se movem. Há resistências no universo, há energias que não querem que você prospere, há influências negativas que vão tentar sabotar seu progresso. É por isso que muitas pessoas começam bem, veem os primeiros sinais de mudança e então algo acontece que interrompe o fluxo. Uma despesa inesperada, um problema súbito, uma dificuldade que surge do nada. Isso não é acaso, é resistência espiritual. Por isso é fundamental que quando você ouvir este salmo, você faça isso com determinação inabalável. Não permita que dúvidas invadam sua mente. Não dê espaço para o medo. Não aceite pensamentos negativos que tentam convencê-lo de que isso não vai funcionar para você. Porque vai funcionar. Vai funcionar se você permitir. Vai funcionar se você mantiver sua fé firme.
Vai funcionar se você perseverar, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não refletem a mudança interna que já está acontecendo. Deixe-me compartilhar com você o que acontece no plano espiritual quando você ouve este salmo. No momento em que as primeiras palavras começam a soar, uma vibração se espalha pelo ambiente ao seu redor. Anjos são ativados, forças celestiais se movem, decretos divinos são liberados, portas que estavam fechadas começam a se abrir, caminhos que estavam bloqueados começam a se desobstruir, e dentro de você, algo também muda. Sua frequência energética se eleva, suas células começam a vibrar em uma nova taxa, seu campo magnético se expande, e você se torna um ímã para a prosperidade. Isso não é magia, não é superstição, é ciência espiritual, é a aplicação de leis universais que foram estabelecidas desde a criação. Assim como a lei da gravidade funciona independentemente de você acreditar nela ou não, as leis espirituais da atração, da vibração, da correspondência também funcionam. A diferença é que você pode trabalhar conscientemente com essas leis. Você pode usar seu livre-arbítrio para ativar essas forças a seu favor, e este salmo é uma das formas mais diretas e poderosas de fazer isso. Agora, você pode estar se perguntando: qual é este salmo? Qual é o número dele? Qual é o texto específico que tem esse poder? Essa é uma pergunta importante, mas antes de responder, preciso te preparar para recebê-lo adequadamente. Porque se você apenas souber qual é o salmo, mas não estiver preparado espiritualmente para receber o que ele vai liberar, os resultados serão limitados. É como plantar uma semente em solo não preparado. Ela pode até germinar, mas não vai crescer forte, não vai produzir frutos abundantes. Então, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, você precisa limpar seu coração de amargura, de ressentimento, de mágoa. Você precisa perdoar aqueles que te feriram, não porque eles merecem, mas porque você merece estar livre. Enquanto você carrega peso emocional, sua frequência vibratória fica baixa, e isso bloqueia o fluxo da prosperidade. Perdoe, solte, libere. Isso abre espaço para que coisas novas entrem em sua vida. Segundo, você precisa se arrepender de qualquer coisa que você tenha feito e que não estava alinhada com os princípios de integridade e honestidade. Se você enganou alguém, se você roubou, se você causou prejuízo intencional a outra pessoa, você precisa acertar isso. Não necessariamente voltando e confessando tudo, mas pelo menos em seu coração, reconhecendo o erro, pedindo perdão ao divino e se comprometendo a não repetir. A prosperidade verdadeira não vem através de caminhos tortos, ela vem através da retidão. Terceiro, você precisa cultivar gratidão. Antes mesmo de ver o dinheiro chegando, antes mesmo de experimentar a mudança completa, você precisa agradecer. Agradeça pelo que você já tem. Agradeça pelo ar que você respira, pela vida que pulsa em você, pelas oportunidades que já teve. Gratidão é uma das frequências mais altas que existem. Quando você vibra em gratidão, você automaticamente se alinha com mais razões para agradecer. Quarto, você precisa visualizar. Feche seus olhos e veja-se vivendo a vida próspera que você deseja. Veja-se pagando suas contas com facilidade. Veja-se ajudando pessoas que precisam. Veja-se livre de dívidas. Veja-se realizando seus sonhos. Quanto mais vívida for essa visualização, mais poderosa será a atração. Seu subconsciente não diferencia entre o que é real e o que é imaginado de forma intensa. Quando você visualiza com emoção, você programa sua mente para buscar e criar as condições que tornarão essa visão realidade. Agora sim vou te revelar. O salmo que carrega esse poder imenso de atração de prosperidade é o Salmo 23. Sim, aquele que talvez você já conheça. Aquele que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Mas espere, não feche este vídeo achando que já sabe tudo sobre ele, porque a verdade é que a maioria das pessoas lê o Salmo 23 sem compreender a profundidade do que está sendo dito ali. Elas repetem as palavras mecanicamente, sem penetrar no significado, sem captar a essência, sem ativar o poder que está codificado em cada verso. Quando Davi escreveu: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não estava fazendo uma afirmação vazia. Ele estava declarando uma verdade espiritual profunda. Ele estava reconhecendo que quando você se coloca sob o cuidado do divino, quando você confia plenamente na providência celestial, você entra em um estado de consciência onde a escassez não pode existir.
porque Deus é abundância, Deus é provisão, Deus é a fonte ilimitada de tudo o que existe. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso não é apenas poesia bonita, é uma descrição de um estado de paz interior que atrai prosperidade. Quando você está tranquilo, quando você não está ansioso, quando você confia, você se torna um canal aberto para que as bênçãos fluam. A ansiedade bloqueia, o medo repele, mas a paz atrai. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está a promessa de restauração. Não importa quão destruída esteja sua vida financeira agora, não importa quantos erros você cometeu, não importa quão profundo você caiu, há poder restaurador disponível para você. E quando você é guiado pelos caminhos da justiça, ou seja, quando você age com integridade, você automaticamente se alinha com as leis da colheita abundante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este verso é poderoso para quem está passando por momentos difíceis financeiramente. O vale da sombra da morte representa os períodos mais escuros da vida. Mas mesmo ali, mesmo na pior crise financeira, mesmo quando parece que tudo está perdido, você não precisa temer, porque há uma presença divina com você, protegendo você, sustentando você, preparando você para sair do vale e entrar em novos campos de abundância. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora preste atenção, esta é uma das declarações mais poderosas de prosperidade em toda a Escritura. Deus prepara uma mesa para você, uma mesa cheia, uma mesa abundante. E Ele faz isso na presença de quem? Dos seus inimigos. Ou seja, na presença daqueles que duvidaram de você, que riram de você, que disseram que você não ia conseguir. A unção na cabeça representa autoridade, favor, bênção especial. E o cálice que transborda, isso é excesso, isso é mais do que suficiente. Isso é abundância que vai além do que você precisa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a garantia final. Não apenas que você vai experimentar prosperidade agora, mas que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Todos, não alguns. Não apenas quando você merecer, mas todos os dias da sua vida. E você habitará na presença divina, que é o lugar de maior segurança, paz e provisão que existe. Agora você entende por que este salmo é tão poderoso? Agora você compreende porque quando você ouve este salmo com fé verdadeira, com coração aberto, com expectativa, coisas começam a mudar? Mas lembre-se, não basta apenas ouvir uma vez de qualquer jeito. Você precisa ouvir com intenção. Você precisa absorver cada palavra. Você precisa deixar que cada promessa penetre em seu espírito. E tem mais. Existe um segredo sobre a forma como você deve ouvir este salmo. Você deve ouvi-lo em um momento de quietude, não enquanto está dirigindo, não enquanto está fazendo outras coisas. Reserve um momento especial. Pode ser de manhã, antes de começar seu dia, pode ser à noite, antes de dormir, pode ser em qualquer momento, mas que seja um momento dedicado, sagrado, intencional. Desligue seu celular, feche a porta, sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire fundo algumas vezes, acalme sua mente e então comece a ouvir. Enquanto você ouve, visualize cada cena descrita. Veja-se sendo pastoreado, sendo guiado, sendo cuidado. Veja a mesa sendo preparada para você. Veja seu cálice transbordando. Sinta a unção sobre sua cabeça. E enquanto faz isso, declare em voz alta ou em seu coração: eu recebo esta promessa. Eu creio nesta promessa. Esta promessa é para mim. Nada me faltará. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Agora deixe-me te contar sobre algo que muitos não sabem. Existe uma razão científica pela qual a repetição de palavras positivas e promessas de prosperidade afeta sua realidade material.
Estudos em neurociência mostraram que quando você repete afirmações positivas consistentemente, você começa a criar novos caminhos neurais em seu cérebro. Você literalmente reconecta sua mente para buscar e reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Você treina seu sistema de ativação reticular para filtrar informações de forma diferente, focando em possibilidades ao invés de limitações. Mas o efeito vai além do cérebro. Há também uma dimensão quântica nisso. A física quântica nos ensina que o observador afeta o observado. Sua consciência, sua intenção, sua atenção focada literalmente influenciam a realidade ao seu redor. Quando você declara "nada me faltará" com convicção, você está enviando uma onda de probabilidade para o campo quântico, e esse campo responde, organizando partículas e eventos de forma a manifestar esta declaração. Isso pode parecer muito místico ou complicado, mas a essência é simples. Suas palavras têm poder criativo. E quando você alinha suas palavras com as palavras inspiradas divinamente que estão neste salmo, você multiplica este poder exponencialmente. Você não está apenas falando da sua própria vontade limitada. Você está falando em concordância com a vontade divina, que é ilimitada, que é onipotente, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agora vou te falar sobre algo que vai aumentar ainda mais sua fé. Existem milhares de testemunhos documentados de pessoas que usaram este salmo especificamente para atrair prosperidade e viram resultados assombrosos. Tem a história de uma mulher que estava prestes a perder sua casa porque não conseguia pagar a hipoteca. Ela não tinha mais opções, os bancos negaram empréstimos, sua família não podia ajudar. Em desespero, ela começou a ouvir o Salmo 23 todos os dias, declarando com fé que nada lhe faltaria. 3 dias depois, ela recebeu uma ligação de um escritório de advocacia informando que uma tia distante havia morrido e deixado uma herança para ela. O valor? Exatamente o suficiente para quitar toda a dívida da casa e ainda sobrar para recomeçar. Tem a história de um homem que estava desempregado há mais de 1 ano. Ele enviou centenas de currículos sem sucesso. Estava desesperado, deprimido, sem esperança. Alguém lhe falou sobre o poder do Salmo 23. No começo ele duvidou, mas decidiu tentar. Começou a ouvir e declarar o Salmo toda manhã ao acordar. Menos de 1 semana depois, ele recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego em uma empresa onde ele nem havia se candidatado. Alguém tinha indicado seu nome. Ele foi contratado, e o salário era o dobro do que ele ganhava no emprego anterior. Histórias como essa não são exceções raras. Elas acontecem regularmente com pessoas que aplicam este princípio com fé. E a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: por que não comigo? Por que eu não posso experimentar esta mesma transformação? A resposta é: você pode. Você absolutamente pode. A única coisa que está entre você e a sua prosperidade é a decisão de acreditar e agir de acordo com essa crença. Mas aqui está algo que você precisa entender. A prosperidade que este salmo atrai não é apenas dinheiro caindo do céu sem motivo. Geralmente, Deus usa meios para prover. Ele abre portas de oportunidade, ele traz pessoas certas ao seu caminho, ele direciona seus passos para lugares certos na hora certa. Então, enquanto você ouve este salmo e declara estas promessas, você também precisa estar atento e pronto para agir quando as oportunidades aparecerem. Se você receber uma proposta de trabalho, não ignore. Se alguém te oferecer uma sociedade em um negócio, avalie com sabedoria. Se uma ideia surgir em sua mente, escreva, desenvolva, execute. Deus trabalha através de ações inspiradas. Ele planta sementes de oportunidade em sua mente e espera que você as cultive. Muitas pessoas perdem suas bênçãos porque ficam esperando que tudo aconteça sem que elas façam nada. Fé sem obras é morta. Você precisa combinar sua declaração de fé com ação direcionada. E tem outro aspecto fundamental que precisa ser mencionado: a generosidade. Quando você começa a prosperar através deste salmo, você precisa manter um coração generoso. Não segure tudo para si. Doe, ajude, compartilhe. A lei da semeadura e colheita é real. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas não dê esperando receber. Dê porque você entende que é um canal de bênçãos, não um reservatório fechado. Quanto mais flui através de você, mais vem para você.
Há pessoas que começam a prosperar e imediatamente se tornam avarentas, egoístas, mesquinhas. E então se perguntam por que a prosperidade para de crescer. É porque elas bloquearam o fluxo. Deus não confia grandes riquezas a quem não sabe administrá-las com sabedoria e generosidade. Ele procura mordomos fiéis, não acumuladores gananciosos. Então, à medida que sua situação financeira melhorar, comprometa-se a usar parte dessa prosperidade para abençoar outros. Agora vamos falar sobre timing. Quando você vai ver os resultados? Quanto tempo leva para que as coisas comecem a mudar? A verdade é que varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas experimentam mudanças imediatas, outras levam semanas ou meses. Isso depende de vários fatores: o nível da sua fé, a profundidade dos bloqueios emocionais ou espirituais que você tem, o quanto você está aberto para receber e os tempos divinos, que são perfeitos mesmo quando não entendemos. Mas uma coisa é certa: se você persistir, se você mantiver sua fé firme, se você continuar ouvindo e declarando este salmo com convicção, você vai ver mudanças. Talvez não da forma como você imaginou, talvez não no tempo que esperava, mas de forma melhor e mais perfeita do que você poderia planejar. Porque Deus vê o quadro completo, Ele sabe o que é melhor para você. E quando você confia em Deus como seu pastor, Ele te guia pelo caminho que leva à maior bênção possível. Há momentos em que você vai ser tentado a desistir. Vai haver dias em que você acordará e pensará: isso não está funcionando, nada mudou ainda. Nesses momentos, você precisa lembrar que o processo de transformação espiritual geralmente acontece primeiro no invisível, antes de se manifestar no visível. Sementes plantadas na terra levam tempo para germinar. Você não vê nada acontecendo na superfície, mas debaixo da terra, raízes estão se formando, força está sendo acumulada, e então, de repente, o broto rompe o solo e cresce rapidamente. O mesmo acontece com as sementes espirituais que você está plantando ao ouvir este salmo. No reino espiritual, coisas já estão se movendo, anjos já estão trabalhando, portas já estão se abrindo, provisões já estão sendo preparadas. Você ainda não vê, mas está acontecendo. E um dia, de repente, você vai testemunhar a manifestação física de tudo aquilo que foi preparado espiritualmente. Enquanto isso, mantenha sua gratidão ativa, mantenha sua expectativa viva, mantenha sua fé firme e, acima de tudo, mantenha sua vida alinhada com os princípios de integridade e amor que são a fundação de toda a prosperidade verdadeira. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde sua alma? De que adianta ter muito dinheiro se você vive em tormento, culpa ou vazio interior? A verdadeira prosperidade é holística, é financeira, sim, mas também é emocional, espiritual, relacional. E este salmo, quando aplicado corretamente, traz prosperidade em todas essas áreas. Ele não apenas atrai dinheiro, ele traz paz, ele restaura relacionamentos, ele cura feridas emocionais, ele dá propósito, ele conecta você com sua verdadeira identidade como filho do Deus Altíssimo, herdeiro de todas as promessas, merecedor de todas as bênçãos. Você não está aqui por acaso. O fato de você estar ouvindo estas palavras agora não é coincidência. É um ponto de virada na sua história. É um ponto de virada na sua história. Você pode aceitar esta verdade e permitir que ela transforme sua vida, ou pode ignorar e continuar lutando sozinho, confiando apenas em suas próprias forças limitadas. A escolha é sua, mas saiba que a oportunidade está diante de você neste exato momento. E quando você tomar a decisão de abraçar este caminho, de ouvir este salmo com fé, de declarar estas promessas sobre sua vida, de agir de acordo com as oportunidades que surgirem, você vai se juntar a uma multidão incontável de pessoas através dos séculos que descobriram este segredo e viveram na abundância que era seu direito de nascimento espiritual. Pense em todos os patriarcas e matriarcas da fé que prosperaram não porque eram especiais, mas porque entenderam e aplicaram princípios espirituais de atração de bênçãos. Abraão se tornou extremamente rico. Isaac teve colheitas de 100 por 1 em tempo de fome. Jacó multiplicou seus rebanhos de forma sobrenatural. José administrou as riquezas de uma nação inteira. Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 23, passou de pastor de ovelhas a rei próspero. Salomão tinha riquezas além da imaginação. E todos eles tinham uma coisa em comum: eles conheciam e aplicavam verdades espirituais sobre prosperidade.
Eles sabiam que quando você se alinha com Deus, quando você confia em Deus, quando você age com integridade e generosidade, as comportas do céu se abrem e derramam bênção sem medida. E essas mesmas verdades estão disponíveis para você hoje. As leis espirituais não mudaram, o que funcionou para eles, funciona para você. Mas você precisa tomar posse dessas promessas, você precisa declará-las sobre sua vida com autoridade, não como um pedinte implorando por migalhas, mas como um filho ou filha do Rei dos Reis reivindicando sua herança legítima. Há uma grande diferença entre esses dois posicionamentos. Quando você ora como um pedinte, você vem de um lugar de carência, de desespero, de indignidade. Quando você declara como um herdeiro, você vem de um lugar de confiança, de certeza, de conhecimento do seu valor. E essa postura faz toda a diferença em como suas orações são respondidas e em como suas declarações se manifestam. Então, quando você ouvir o Salmo 23, não ouça como alguém que está esperando que, talvez, possivelmente, se tiver sorte, alguma coisa possa acontecer. Ouça como alguém que sabe, que está certo, que está convicto de que nada lhe faltará, de que seu cálice transbordará, de que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Essa certeza inabalável é o que ativa o poder pleno deste salmo. E enquanto você caminha nessa jornada de transformação financeira e espiritual, lembre-se de que você não está sozinho. Há uma comunidade invisível de crentes, de pessoas de fé, de buscadores da verdade, todos conectados através dos séculos pela mesma crença nas promessas divinas. Você faz parte dessa comunidade e juntos vocês estão demonstrando ao mundo que existe um caminho diferente, um caminho que não depende da manipulação, da desonestidade, da exploração, mas que se baseia na fé, na integridade, na confiança no divino. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer esta verdade.